fazendo essa técnica Pomodoro, você vai produzir muito mais do que você produz atualmente. E para a maioria absoluta das pessoas, funciona. Se para você não funcionar, você tem que estar caindo na exceção da exceção da exceção da estatística, o que é estatisticamente improvável. Aê, olá pessoal, bom dia para quem é de dia, né? Boa noite para quem é de noite. Estamos aqui mais uma vez com o podcast 800 no Enem. Eu sou o Bernardo Pena. Eu sou o Bruno Lopes. Eu sou o Bruno Werneck. E aqui a gente discute um monte de dicas e estratégias para você conseguir a sua aprovação em tempo recorde. Galera, hoje, já chegando assim na lata, hoje o tema da nossa conversa vai ser ferramentas úteis contra a distração, o tão falado método Pomodoro aqui que a gente usa tanto, certo? Aqui em várias conversas atrás aí, o Bruno sempre comenta, fala um pouquinho do Pomodoro, que ele usa aqui, que eu uso ali, e hoje nós vamos aqui destrinchar, falar como que realmente a gente usa, como que a gente nos prepara, como que dá para detalhar um pouquinho esse método de estudos aí que funciona tão bem para nós aqui, na hora de estudar, na hora de trabalhar, seja o que for. Bruno, já começando tudo aí, o papo, primeira pergunta já direto para você. Dois podcasts atrás, se eu não me engano, foram dois, a gente falou sobre procrastinação, certo? Como que a gente faz? E às vezes a gente se confunde muito. Existe uma diferença entre procrastinação e distração? Existe, né? A distração é necessária, né? Muitas vezes a distração é necessária para a pessoa conseguir até mesmo reiniciar reiniciar de onde ela perdeu o fio da meada, né? Porque o que acontece normalmente quando você vai estudando, né? E isso não se refere só a estudo para o vestibular, não, tá? Qualquer coisa que você estiver estudando, ler um livro, qualquer coisa. Televisão, filme não, porque é diferente, né? Você tem ali um movimento, mas quando é estudo, né, que você tem que ler e refletir sobre o que está acontecendo, aí o seu cérebro chega uma hora que satura. E tem estudos científicos que mostram que, inclusive os estudos que embasam aí essa técnica Pomodoro, que a gente vai falar daqui a pouco, eles indicam que o nosso cérebro ele satura ali por volta dos 25, 27 minutos para quem tem uma capacidade de concentração muito alta, e quem tem capacidade de concentração baixa é tipo 18 minutos. Né? Então, assim, naturalmente a gente vai se distrair daquilo que a gente deveria estar focado, né? Naturalmente, acontece naturalmente. A melhor maneira de evitar essa distração que é prejudicial é forçar a distração, né? Para você resetar o cérebro, reiniciar o cérebro. Né? Mas isso é ali naquela hora de estudo que eu estou falando. De uma maneira geral, a gente precisa de distração para ficar feliz, né? Para ficar de boa, para ficar com a cabeça legal, porque sob pressão, sob estresse, a nossa capacidade de assimilar conhecimento, ela diminui muito. Então é muito bom a pessoa fazer o quê? A pessoa ter momentos de distração ao longo do dia, né? Momentos que ela vai brincar, momentos que ela vai sorrir, momentos que ela vai tirar a cabeça do trabalho, né? No caso do estudante, o trabalho é estudar, né? No caso das outras pessoas que trabalham, o trabalho é trabalhar. Então, que a pessoa vai tirar a cabeça daquilo que gera pressão, que gera estresse, que imprime uma necessidade de resultado, e vai para um momento mais lúdico, né? Por isso que a gente gosta tanto de assistir programas humorísticos, por isso que a gente gosta tanto de assistir filme, por isso que a gente gosta tanto de praticar esportes, porque eles trazem o lúdico, eles trazem a distração que é tão saudável, né, para a nossa cabeça. Então, assim, é importante ter momentos de distração ao longo do dia,
e é importante ter momentos de distração, ter dias de distração, né? Por exemplo, uma recomendação que eu sempre dou para os nossos alunos aqui é que eles tenham o domingo como um dia de distração. Tirar um dia da semana para não trabalhar, né? E no caso do estudante, para não estudar. Então, a distração é importante, sim. Ótimo. E como que a gente consegue diferenciar bem a distração da procrastinação? Porque uma pode levar a outra, você acha? Pode, né? Você pode entrar numa... Vamos supor, né? Eu gosto de jogos de computador, né? Acho que da minha geração para frente quase todo mundo gosta. E pelo menos algumas vezes por semana eu separo ali uma horinha para jogar Age of Empires, né? E eu deixo para fazer isso mais para o final do dia. Porque se eu fizer no início do dia, eu corro o risco de, não, deixa eu jogar só mais uma vez, deixa eu tentar vencer esse povo aqui de novo, deixa eu tentar essa estratégia diferente. E aí, aquela 1 hora, aqueles 40 minutos que deveriam ser para mim uma distração, para dar uma limpada na minha cabeça, né, para tirar toda aquela pressão do trabalho, né, das responsabilidades do dia a dia, elas se transformam num peso, porque se eu vou dar um exemplo prático, né, de uma distração se transformando em procrastinação. Se eu me organizo para trabalhar na parte da manhã e eu faço vamos supor que eu tinha uma programação para cumprir até às 11 da manhã e eu consigo cumprir essa programação até às 10h30. Aí eu falo assim, não, eu vou, nessa meia horinha aqui, eu vou jogar uma partidinha de Age of Empires e 12h e 11 horas eu volto para terminar o que eu programei para fazer às 11. Se essa partidinha de meia hora é meia hora, beleza. Mas a chance é de que essa partidinha de meia hora ela se transforme numa partidinha de 50 minutos e ela avance pelo horário das 11 horas, né? E aí eu penso assim, poxa, eu não vou conseguir terminar essa atividade em 1 hora, né? Porque eu avancei 20 minutos, então sobram apenas 40. Eu vou terminar essa partida aqui de Age of Empires. E eu vou jogando até a hora do almoço. Quando eu termino a partida e vou almoçar, eu tô com a consciência pesada. Porque eu deveria ter trabalhado e eu fiquei jogando Age of Empires. E então o meu almoço, que deveria ser um momento assim de satisfação, ele tem um pouco de peso. E quando eu entro para trabalhar no início da tarde, eu tenho um dilema. Eu faço aquilo que eu programei na parte da tarde ou eu tiro prejuízo com aquilo que eu preparei para fazer na parte da manhã e que eu não fiz porque eu fiquei jogando Age of Empires. E isso já gera um estresse. Percebe que por causa de uma procrastinação, de 40 minutos de procrastinação, de 20 minutos de procrastinação, eu evoluí para 1 hora de procrastinação e eu enchi o meu dia inteiro de estresse. Então isso é ruim, entendeu? Isso é uma procrastinação, e aí é ruim. Então a pessoa precisa ter o controle, né? E definir quais serão os momentos de distração dela e quais serão os momentos de trabalho. Eu costumo orientar os alunos aqui para, quando eles forem montar o horário de estudos, eles levarem isso em conta. Então, para evitar a procrastinação, para evitar se perder em meio a atividades que dão uma satisfação no curto prazo, mas que vão custar caro lá na frente, porque foi procrastinação, eu oriento os alunos a montar o horário de estudos assim. Primeiro, você marca na sua grade de horários aqueles horários que você não pode estudar, que são o horário de se alimentar, eventualmente a pessoa tem que ir ao médico, a pessoa frequenta a igreja, então ela tem o domingo de manhã para ir na igreja e é só esse horário que ela tem, e aquilo para ela é super importante, né? É uma questão que vem de muitos anos e tal, desde a infância, então eu coloco na categoria de que não pode estudar. Então, alimentação, médico e, para alguns casos, até a igreja. Então, a pessoa não pode estudar naquele horário. Depois que ela marcou aquele horário, sobram os horários que ela pode estudar.
Mas entre esses horários que a pessoa pode estudar, tem aqueles horários que ela não quer estudar. Tipo, eu, Bruno Gomes Werneck, não quero estudar na quarta-feira de noite. Por quê? Porque tem jogo do Campeonato Brasileiro. Então eu vou lá e marco. Eu não quero estudar na quarta-feira de noite. Eu, Bruno Gomes Werneck, não quero estudar segunda, quarta e sexta de manhã. Por quê? Porque eu faço caminhada, sei lá, né? Acho que quando eu sou mais jovem, eu faço corrida. Então são horários que eu não quero estudar. Depois que eu marco todos os horários que eu não quero estudar, sobram apenas os horários que eu posso e quero estudar. E aí eu estudo. E ainda separo um tempo livre. Justamente para ter as distrações, né? Então, esse horário que eu não quero estudar é uma distração. Eu posso me distrair sem peso na consciência. O horário que eu separei para tempo livre também eu posso fazer o que eu quiser, inclusive jogar Age of Empires, sem peso na consciência, porque não era para estar produzindo mesmo, né? Uhum. Então, é isso aí. Eu não sei, eu acho que eu acabei até desviando um pouco da pergunta, mas assim, a pessoa tem que tomar cuidado, né, para não transformar uma distração, que é algo positivo, que é algo que vem acrescentar, em procrastinação, que é algo extremamente nocivo para a nossa saúde mental. Sim, não acho que você desviou da pergunta, não. Isso é muito bom para o pessoal entender que, às vezes, fazendo dessa forma, o momento de distração, ele não se torna chato, certo? Isso aconteceu comigo, se der tempo no final aqui, eu conto o que aconteceu. Mas, conta agora. Conta agora? Então, rapidinho. Como muitas pessoas que nos acompanham sabem aqui, né, eu uso a minha banda de rock como uma distração espetacular, né? Todo final de semana a gente ensaiava, né? A gente tá meio parado um pouco, e meus ensaios eram na época da faculdade, no domingo à noite, porque era o horário que todo mundo podia, a banda é grande. E só que na segunda, às 7 horas da manhã, eu tinha que entregar um relatório de máquinas elétricas toda semana, de um laboratório. E no início, assim, nos 2 primeiros meses, eu procrastinava e acabava indo para o ensaio sabendo que eu não tinha feito meu relatório todo ainda, e o ensaio ficava desanimador, ficava horrível. Então, o que era para ser uma distração legal começava a pesar e não funcionava nem para distrair e nem para produzir. Sacaram? Então é bem bom mesmo. O Bruno levantou a mão aí, o Bruno Lopes. O Francisco 13, ele fez uma pergunta interessante aqui para o Werneck. Responde ele, Werneck. Olha se essa rotina dele tá interessante. Então, o Francisco, ele falou assim, Francisco, só achei engraçado porque é questão do jogo aqui, tá? O Francisco, ele falou assim, Bruno, eu estudo por volta de 8 a 10 horas por dia e jogo 2 horas e meia todo dia. Eu tô certo? Eu tento jogar pela noite quando acabo. Olha, Francisco, eu não sei se você tá certo ou se você tá errado. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que tem uma parte aí que você tá certo, que é estudar de 8 a 10 horas por dia. Isso aí é legal, né? Quem consegue manter um estudo produtivo numa carga horária tão pesada, certamente vai colher os resultados lá na frente. Então, você tá de parabéns por causa disso. Em relação ao jogo, eu não sei, né? Porque se o jogo estiver te fazendo bem, tiver tudo ok aí com a sua família em relação a isso, e você estiver conseguindo desenvolver em todas as áreas da sua vida que você considera importantes, né? Tá tudo certo, entendeu? Se os seus estudos estiverem rendendo, né? Vamos supor que o seu objetivo é estudar e se divertir. Se você estiver rendendo nos estudos e estiver se divertindo, tá tudo certo. Não tem assim, eu pelo menos não me acho no direito de julgar e dizer se está certo ou se está errado. O que você tem que ver é se você está atingindo os seus objetivos. E se você estiver alcançando os seus objetivos, aí manda brasa. Agora, se você não tiver, aí talvez você precise rever os seus conceitos, né? Então, se você não estiver atingindo seus objetivos, aí talvez você precise rever os seus conceitos. E assim, os mais apressados vão dizer, você precisa jogar menos e estudar mais, né? Eu já não sei, eu diria que você precisa reavaliar talvez a forma como você está estudando, né? Se você sentir que os seus objetivos não estão sendo alcançados, e aí estabelecer uma rotina de estudos mais produtiva
E como que você vai estabelecer uma rotina de estudos produtiva? Primeiro, você tem que definir objetivos, né? Por exemplo, eu quero fazer tantos exercícios por dia, eu quero terminar esses tópicos aqui essa semana, né? Eu quero avançar nesse conteúdo. Então, você define esses objetivos e caso... E aí você começa a organizar a sua rotina de estudos para atingir esses objetivos. Isso que vai definir se você está fazendo da maneira certa ou não, entendeu? O jogo, sinceramente, depende, tem que olhar muito, né? Eu jogava muito durante a faculdade, né? E eu jogava mais de 1 hora por dia. E hoje eu me arrependo um pouco de ter jogado tanto. Poderia ter feito outras coisas. Eu poderia ter praticado esporte, que é uma coisa que eu sempre gostei ali até os 20 e poucos anos, depois que eu entrei para a faculdade, se perdeu um pouco. Eu poderia ter investido num curso de idiomas, numa formação em idiomas, poderia ter estudado assuntos que são interessantes, que eram interessantes para mim na época, mas eu não estudava. Poderia ter ido melhor na faculdade. Então o jogo, ele dá para nós uma satisfação grande, né? E a gente já falou sobre isso aqui, dá para você transformar o seu estudo num jogo também, porque você vai vencendo obstáculos e aí tem injeção de dopamina, né, no seu cérebro e ativa lá as sensações de realização. Então você vai o tempo todo ali jogando e desenvolvendo, dopamina entrando ali nos seus neurônios e tal, no seu cérebro, né, entre os neurônios do seu cérebro, e você vai ficando feliz. Então 2 horas e meia de felicidade é bom pra caramba, é difícil, não tem nada que dá isso, né? Só jogo mesmo. Mas tomaria cuidado com a questão do jogo. Muito bom. Ô Bruno, vamos avançando um pouco aqui. Você utiliza alguma ferramenta para evitar essa procrastinação ou essa distração que não vem no momento correto? Olha, Bernardo, eu utilizo sim uma ferramenta para evitar a procrastinação, tá? Mas até para ser 100% transparente aqui com os alunos e com todo mundo que está nos acompanhando, eu não sou perfeito, não, muito longe disso, tá? Eu estou muito longe da perfeição. Então, esses dilemas que a gente escuta os alunos confessarem para nós de, poxa, essa semana eu não consegui fazer tudo que eu planejei, essa semana eu não avancei tanto quanto eu gostaria. Isso acontece comigo, tá? E não é um negócio muito raro, não. E eu vou te dizer que acontece com a maioria das pessoas que eu conheço, até mesmo com aquelas mais organizadas, tá? Agora, dito isso, o que é que eu uso para me organizar e em qual situação que eu tenho os melhores resultados? Eu uso a técnica Pomodoro. E quando eu aplico a técnica Pomodoro direitinho, eu vou te falar uma verdade, eu fico impressionado com a quantidade de coisa que eu consegui produzir quando eu aplico a técnica Pomodoro. Então, quando eu aplico a técnica Pomodoro no meu trabalho, eu produzo uma quantidade assim que eu fico impressionado. Quando eu sento para ler um livro e aplico a técnica Pomodoro na leitura do livro, eu tenho uma assimilação do livro que eu fico impressionado. Então, assim, tudo que eu faço usando essa técnica Pomodoro me traz um resultado sensacional. Se eu tivesse descoberto a técnica Pomodoro quando eu estava na faculdade, ou até mesmo antes de entrar na faculdade, o meu rendimento teria sido muito melhor, né? Então é uma técnica que me ajuda muito. E tem um outro conhecimento, né, que eu tenho adquirido aí nos últimos meses, que eu tenho estudado, e que depois eu posso até compartilhar com o pessoal, que esse sim está me... Assim, se a técnica Pomodoro dá um resultado, esse conhecimento, né, que eu vou falar daqui a pouco, ele ele amplifica o resultado da técnica Pomodoro, entendeu? É tipo assim, se o resultado da técnica Pomodoro é X,
sabendo disso, que eu vou falar daqui a pouco, o resultado alcançado é 2x. E principalmente no que se refere à assimilação de conhecimento. Excelente. Daqui a pouco você conta pra gente. Eu também tenho uma ferramenta legal para contar que me ajudou muito durante a faculdade. Qual? Bom, pode parecer esquisito, Bruno, mas é escutar ruído durante os períodos de concentração. Né? Tem um ruído que chama ruído bineural, que joga 2 frequências diferentes no seu cérebro, um em cada lado do fone. E é gostoso de escutar, alguns ruídos estão misturados, tem vários vídeos no YouTube misturando ruído com música clássica e tudo, ajuda a evitar distração e deixar nosso cérebro concentrado de uma forma bem legal. Mas tem que usar o fone, viu, gente? Pode digitar ruído bineural aí no YouTube que ajuda bastante. O Bruno tem aí algumas perguntas para trazer para a gente, Lopes? Tem. O João Paulo Gomes fez uma pergunta interessante. Coloca para o Werneck responder aí. Mike. Deixa eu ver. Boa tarde. Eu iniciei o curso há uma semana e percebi que estou a 4 módulos atrasados. Como que eu posso relacionar o conteúdo que está sendo dado com o conteúdo que já foi dado? Então, João, essa questão, o João é nosso aluno, né? Então, João, em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? A gente tem um carinho especial, a gente gosta de todos os estudantes, trata todos bem, mas a gente tem um carinho especial pelos nossos alunos, então vou até falar olhando para a câmera. João, é o seguinte, você falou assim, Bruno, eu comecei o meu estudo há uma semana e percebi que estou a 4 módulos atrasado. Então eu vou te contrariar agora, e você vai gostar de ser contrariado. João, você não está atrasado. Sabe por quê? Porque você estaria atrasado se o conteúdo tivesse uma sequência assim de que uma vez que a aula aconteceu, você não vai poder ver de novo, uma vez que você viu o conteúdo, você não vai poder ver de novo, como é o caso de uma experiência presencial, uma escola presencial, um cursinho presencial. Aqui no quadro, a gente é uma empresa, um cursinho online, Então, quem dita o ritmo dos estudos é você, né? É você. Então, assim, o que a gente pode afirmar é que você está há uma semana no curso. E aí você precisa olhar o que você já fez ao longo desta uma semana. Se você, vamos supor, quando você se matriculou, você estabeleceu uma meta de estudo semanal. Por exemplo, só para facilitar a conta, tá? Por exemplo, 20 horas por semana. Se a sua meta de estudo semanal foi 20 horas por semana, com folga, a gente fez uma conta e você tem uma meta de acumular pelo menos 30 estrelas por dia. 30 estrelas por dia é o equivalente a fazer 30 exercícios, tá? E ainda estudar a matéria. Então você assiste a aula e faz uma lista de exercícios daquela matéria, deu 15 exercícios mais a aula, você consegue fazer isso em 2 horas. Mais 2 horas, você assiste mais uma aula e faz mais 15 exercícios. Pronto, você bateu sua meta semanal. Se você está conseguindo entregar um número de estrelas igual ou maior do que a sua meta semanal, tá ok. Você está no caminho certo. O que você pode fazer é, de repente, estabelecer objetivos mais audaciosos. Por exemplo, Bruno, eu coloquei que eu vou estudar 20 horas por semana e a plataforma me diz que eu tenho que ganhar 30 estrelas por dia de segunda a sábado. Eu vou fazer assim, eu vou tentar buscar as 45 estrelas, nesse mesmo intervalo de tempo. Como que eu consigo isso? Acertando mais exercícios de primeira, né? Ou fazendo primeiro os exercícios para depois assistir a aula daquilo que eu tiver dúvida. Se você usar essas técnicas, você vai acelerar o seu aprendizado e vai aprender muito mais rápido. E eu não posso nem dizer que você vai ganhar tempo perdido, porque você não perdeu tempo. Você vai avançar na frente de outros estudantes, entende? Você não está atrasado, você está com a oportunidade na sua mão de sair na frente de todo mundo. E agora o que você tem que fazer é ir lá e fazer as listas de exercícios para começar a acumular suas estrelas. Tá? Acho que é isso, né? Responde a pergunta do João. Certinho. Espera aí que tem outra pergunta aqui. Qual? Olha que sobrenome legal. Pedro Kravitz.
ele coloca, ouvi falar que sempre deve ter um dia para descanso. Se eu tenho essas distrações durante a semana, preciso desse dia de descanso? Precisa. Olha só, independente de como é a sua semana de estudos, os dias de estudo são dias de trabalho, são dias que você está ali estressando o seu cérebro, né? Que você está colocando conhecimento que antes ele não tinha, né? Construindo conhecimento, e isso é algo que consome muita energia, consome calorias mesmo. Estudar consome calorias, entendeu? Porque o seu cérebro fica ali pilhado o tempo todo. Então, é importante você ter um dia de descanso. Sempre é bom ter um dia de descanso, né? Eu não sei nem se você segue alguma religião, mas para quem segue aí a Bíblia, né, lá no início Deus teve um dia para contemplar tudo aquilo que ele tinha feito, né? Outras religiões guardam o sábado, né? Enfim, é sábio para o ser humano, né? É uma atitude sábia do ser humano ter um dia para não fazer nada, né? Tem até um cara, acho que é Domênico Mas, deixa eu procurar aqui, Teoria do Ócio. Vou falar? Eu já ouvi falar, eu ainda não pesquisei por ela, não. Mas eu ouvi falar sim, Bruno. Ó, Teoria do Ócio. Esse cara tá vivo ainda. Domênico De Masi, é um italiano. Domênico De Masi, ele fala da teoria do ócio, né? Que ele fala assim, ó, a essência do ócio criativo é o equilíbrio entre trabalho, estudo e tempo livre. Então você precisa ter um equilíbrio entre o trabalho, que no seu caso é estudar, o estudo, que no seu caso é estudar também, ou então estudar outro assunto. Vamos supor que você quer estudar para o vestibular e quer estudar um outro assunto tipo astronomia, ou quer estudar psicologia, ou quer estudar gastronomia, algum outro assunto que não tem nada a ver com o seu vestibular. Então isso se encaixaria na categoria estudo. E o tempo livre, é importante você ter tempo livre, né? Então esse dia de descanso aí na semana faz muita diferença. Show de bola. Dando prosseguimento aí, o Lopes tem uma pergunta nossa para te fazer. Tem um comentário aqui antes. Não, deixa eu falar aqui. Tem um comentário que é assim: tem muitas pessoas que passaram no ITA que nunca foram alunos extraordinários. Né? Tem uma pergunta, tem um comentário aqui, né? É do Moto Edits. Então, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu estudei lá no ITA, então eu conheci bastante gente lá. E assim, dá para contar nos dedos as pessoas que eram extraordinárias em alguma coisa. Não, desculpa. Muita gente lá era extraordinária, mas assim, dá para contar nos dedos os que eram extraordinários nessa questão de estudo. Matemática, física, química, engenharia. O pessoal era muito extraordinário assim, em outros aspectos, sabe? Assim, em resiliência, vontade de conseguir as coisas, né? Curiosidade, posicionamento. Isso tem muita gente lá assim, sempre teve. Na maioria das faculdades tem. Mas intelectualmente, assim, inteligência, essa capacidade analítica que a gente desenvolve, né, para passar no vestibular, isso aí, gente, lá é todo mundo normal, viu? Inclusive o ITA foi o lugar que eu conheci mais gente com dificuldade de matemática na minha vida. Porque hoje o povo que reclamava que a prova de matemática foi difícil. Eu vou te falar a verdade. Mas desculpa, Bruno, ter te cortado. Não, tranquilo. Essa é uma dúvida muito comum que a gente tem até na tutoria, né? Que o pessoal pensa que a pessoa tem que ser extraordinária, tem que tirar 10 em exatamente tudo para conquistar a vaga. Uma terceira pergunta, eu quero te fazer ela porque eu uso o Pomodoro e realmente ela me ajuda bastante. Eu gosto muito dela e eu me sinto muito mais produtivo. Só que eu tenho uma forma de iniciar o Pomodoro que, para mim, eu tenho que estar no meu canto, tudo organizado e com o meu fone de ouvido.
Como que você inicia o seu Pomodoro, Bruno? Eu faço... bem de Minas, né? Eu faço do jeito aí que você falou também, Bruno. Eu tenho que ir para um lugar, ficar concentrado e focado, né? Assim, qual que é a essência da técnica Pomodoro? Acho que aqui vale uma descrição, né? A técnica Pomodoro, ela é uma técnica que te permite ser mais produtivo no trabalho, tá? Ou seja, te permite produzir mais, entregar mais resultado. Então, a primeira coisa que você precisa para seguir a técnica Pomodoro é uma lista de atividades. Então, você tem que completar uma lista de atividades, lista de tarefas. Então, vamos supor aqui, na vida do estudante, as atividades que eu tenho para hoje são estudar função do segundo grau em matemática e estudar vírus em biologia. Vamos supor que essas sejam as minhas tarefas. Bom, tarefas muito amplas, né? Então eu tenho que quebrar essas tarefas, né? Se eu for um aluno que está fazendo um cursinho online, aí a primeira tarefa é assistir a videoaula. Aliás, vamos começar diferente. Eu tenho que fazer uma lista de exercícios para identificar aquilo que eu não sei. Então, a lista de exercícios tem lá 20 questões. Então, a primeira tarefa é fazer a lista de exercícios. A segunda tarefa é assistir às aulas para aprender aquilo que eu errei na lista de exercícios. Pensando em matemática. E a terceira tarefa é postar as minhas dúvidas na monitoria, se eu ainda ficar com dúvida. Faz de conta que são essas 3 tarefas. Eu já quebrei, né? Então eu tenho que quebrar as tarefas em tarefas menores, de tal forma que eu consiga encaixar essas tarefas em intervalos de tempo de 25 minutos. Né? E cada ciclo desse de 25 minutos a gente chama de Pomodoro. Cada Pomodoro tem aí 25 minutos, podemos dizer assim. E aí como que a pessoa faz? Ela pega a lista de tarefas ali do lado, pode ser anotado no papel mesmo, e começa a fazer a primeira tarefa, começa a fazer a lista de exercícios e bota o contador. E aí começa. Quando deu 25 minutos, aconteça o que acontecer, a pessoa vai parar de fazer o que ela estava fazendo. Terminou o Pomodoro dela. Ela pode estar animada, fazendo exercício, enfim, pode estar do jeito que for. Ela vai parar e vai fazer 5 minutos de intervalo, ócio puro. É o intervalo para olhar para o tempo, é o intervalo para ir na cozinha, é o intervalo para ir no banheiro, é o intervalo para brincar com o colega, é o intervalo para fazer alguma travessura, enfim, é um intervalo. É para descansar a cabeça. Possivelmente a pessoa não terminou os 20 exercícios nesses 25 minutos, né? Então ela parou, sei lá, no 10º exercício. Passados os 5 minutos de descanso, aí ela começa 25 minutos de novo, de onde ela parou naquela tarefa. E vai fazendo assim, até ela terminar a tarefa. Vamos supor que ela conseguiu terminar a tarefa ali no meio dos outros 25 minutos. Aí ela avança para a tarefa seguinte. Se ela não tiver terminado, aí ela avança no outro Pomodoro, terminando a primeira tarefa. Tá? E ela vai fazer isso ao longo de 4 Pomodoros. Então tem um Pomodoro de 25 minutos, mais 5 minutos de descanso. Um Pomodoro de 25 minutos, mais 5 minutos de descanso. Um Pomodoro de 25 minutos, mais 5 minutos de descanso. Um Pomodoro de 25 minutos, e aí faz um intervalo grande, faz um intervalo de meia hora para dar uma desligada no cérebro. Nesse processo, a pessoa terminou de fazer as atividades lá de matemática. O próximo passo agora, depois desse intervalo grande de 30 minutos, ela vai estudar o outro assunto, por exemplo, biologia, vírus. Vamos supor que ela não sabe nada de vírus, ela resolveu começar assistindo às aulas. E tem 1 hora de aula. Então ela vai assistir 25 minutos de aula, faz o intervalo de 5, depois continua mais 25 minutos, faz o intervalo de 5, depois vê mais 10 minutos, já entrou no 3º Pomodoro. Terminou, ela avança para a lista. Então ela vai ter, no 3º Pomodoro de biologia, de vírus, ela assistiu a aula, 10 minutos, e fez 15 minutos de exercícios. E aí, no próximo Pomodoro, ela avança para os outros
exercícios, para mais 25 minutos de exercícios, sempre fazendo intervalos de 5 minutos a cada, entre 2 pomodoros. E a cada ciclo de 4 pomodoros, ela faz um intervalo grande. Uhum. Entendeu? Qual que é a grande sacada? Que até os 25 minutos, seu cérebro está ultra concentrado, está focado, você consegue trabalhar no modo focado. A partir do momento, quando estiver chegando ali nos 26, 27, até mesmo antes dos 25, seu cérebro vai começar a cansar. E ele vai tender a sair do modo focado. O que o Pomodoro faz? Antes do seu cérebro sair do modo focado, você tira ele do modo focado. Então você não tem aquele peso, aquela sensação de, poxa, perdi o fio da meada, poxa, estou viajando aqui. Não, porque você já colocou o seu cérebro para viajar, entendeu? E se a pessoa fizer isso ao longo do dia, ela vai conseguir fazer aí uns 16 pomodoros de 25 minutos. Ela vai produzir pra caramba. E eu vou te dizer uma coisa, produz muito mais do que se ficar 1 hora estudando direto. 2 pomodoros de 25 minutos com os 2 intervalos de 5 minutos entregam muito mais resultado do que 1 hora de estudo ininterrupta. Ah, Bruno, mas comigo é diferente e tal. Pode ser. Agora, reflete um pouquinho. Você acha que está sendo diferente porque você consegue estudar naqueles 60 minutos direto e produzir, ou porque você ainda não conhece um limite ainda superior de produtividade? Porque a chance é de que... porque é um negócio testado cientificamente. A chance é que você, fazendo essa técnica Pomodoro, você vai produzir muito mais do que você produz atualmente. E para a maioria absoluta das pessoas, funciona. Se para você não funcionar, você tem que estar caindo na exceção da exceção da exceção da estatística, o que é estatisticamente improvável. Isso é muito clássico, Bruno, e principalmente porque, às vezes, a pessoa fica com medo de novas técnicas, né? Fala assim, mas comigo é diferente, mas você nunca tentou? Concorda? Isso aí é um questionamento que acontece muito. Inclusive, quando e como você percebeu essa mudança de produtividade na sua rotina usando o Pomodoro? Demorou 26 minutos. Porque foi o tempo do primeiro Pomodoro e deu ver o tanto que eu produzi. E como que foi? Cara, eu fiquei impressionado. Eu lembro que no início, o pessoal aí do escritório, a Renata até vai lembrar, né? A Renata é a nossa gerente pedagógica. E ela vai lembrar disso, porque na hora quando eu comecei a usar esse Pomodoro, de vez em quando eu levantava e saía pelo escritório todo feliz. E aí eu gosto muito de conversar, né? Então eu sentava do lado de alguém para conversar com a pessoa, importunava a pessoa. Eu estava até mais feliz, né? Eu reclamava menos. Eu tenho que usar mais o Pomodoro. Com esse negócio de quarentena, bagunçou um pouco, né? Porque agora eu estou fazendo mais live, né? Tenho podcast, eu estou fazendo mais reunião. Nem sempre a reunião dá para ser feita em 25 minutos. Mas é muito melhor, cara. Você fica feliz, assim, o dia inteiro. Você sente bem. Entendeu? Assim, se a pessoa quer um jeito de ser produtiva e ser feliz, ela tem que seguir esse processo. Ela tem que seguir esse processo de trabalha um pouquinho, trabalha um pouco, descansa um pouquinho, trabalha um pouco, descansa um pouquinho. E vai fazendo assim nesse ciclo da técnica Pomodoro, e com certeza ela vai ter uma experiência de estudo muito mais produtiva. E no trabalho da mesma maneira, entendeu? Sensacional. Igual aquela propaganda, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 260 quilômetros. É tipo isso. Você lembra? Só que nós passamos 25 minutos, né?
Para um pouquinho, descansa um pouquinho, mais 25 minutos, certinho. O pessoal tá que interage aqui no site, né? E uma pergunta muito coerente aqui, Bruno, é a seguinte: vamos imaginar que a gente tem sempre um grande ciclo de 2 horas e dentro desse ciclo, pequenos ciclos de 25 minutos e 5 minutos, correto? Certo, ótimo, uma engrenagem mesmo. Qual a sua atividade preferida nesses pequenos períodos de descanso? Sejam elas os descansos de 5 ou descanso de meia hora. Essa atividade deve ser relacionada com o estudo ou completamente away, assim, 180 graus de diferença? Olha, não, ela deve ser totalmente fora do trabalho, no caso dos estudos. Ela não pode ter nada a ver com os estudos, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, lá no nosso escritório, né, a gente fica no 9º andar, numa região muito movimentada da cidade, né? Então, era comum eu sair da minha cadeira, eu levantava, e esse é um negócio importante também, é levantar para o seu corpo perceber que você não está doente, né? Isso aí é um assunto mais para frente até. Mas assim, eu levantava, ia pegar uma água e olhar um pouco pela janela, fazia uma brincadeira com alguém, né? Às vezes eu levantava e ia ao banheiro. Às vezes eu levantava e ia tomar café. Então, como o escritório é grande, eu conseguia ir de um lugar para o outro, né? Então, eu acabava me distraindo aí. Às vezes eu respondia alguma coisa no WhatsApp, mas era zoeira. Era tipo assim, eu não entrava num grupo do trabalho ou com alguém que eu tivesse com uma conversa de trabalho ou de negócios. Era um grupo de zoeira da faculdade, que eles estão lá com alguma briga política, né? Era para zoar, né? Até tem um caso engraçado aqui. Eu vou contar daqui a pouco. Então é para essas coisas, entendeu? Eu lembro de alguns pomodoros, de alguns intervalos de 30 minutos, até com o Bruno Lopes, eu não sei se ele vai lembrar. Foi logo que ele entrou no trabalho que eu ficava perguntando para ele dica de comprar produto importado no Paraguai. Eu lembro. A gente ficava falando sobre isso, né? Então, assim, é alguma coisa de distração, não pode ter nada a ver com o trabalho, né? E é importante você tirar o foco e ter um negócio engraçado, entendeu? Nesses intervalos de 5 minutos e no intervalo grande de 30 minutos, tem que ser alguma coisa totalmente nada a ver com o trabalho. Hoje, aqui em casa, é mais fácil, então eu posso ir ali brincar com as meninas, posso, sei lá, pegar um café, eu vou lá fora ver as galinhas, enfim, eu faço alguma coisa, né? Aqui em casa é até mais fácil distrair do que no trabalho, porque no trabalho, todo mundo do trabalho, a gente acaba falando de trabalho, né? Mas tem que ser alguma coisa nada a ver com trabalho. Ontem foi engraçado que tá rolando uma discussão lá no grupo de pais lá da escola, onde as meninas estudam, que é o seguinte: a escola tá parada. E ela tá mandando algumas atividades, né? Mas tem um rapaz lá no grupo que ele é promotor de justiça. E ele falou que o correto seria a escola cancelar a cobrança, né? E aí fica um negócio complicado, porque a escola, os pais querem que a escola cancele a cobrança, mas ao mesmo tempo não quer que a escola pare de pagar os professores. É uma conta assim difícil de fazer, né? E o pessoal discutindo, e falando, e brigando, e argumentando, porque está no artigo tal, a escola que faz isso, ela está incorrendo em crime, os professores não, porque eles estão sendo vítimas de coação e tal. Aí, de repente, surge uma mensagem assim: meninas, como que vocês fizeram com o plano da academia? Nada a ver, entendeu? Então, assim, aí é uma distração. Então tem que ser um grupo de WhatsApp que rola esse tipo de coisa, assim, que tem coisas nada a ver. Eu, pelo menos, achei super engraçado na hora, né? Porque o fluxo de conversa era todo tenso. Era advogado, era legislação, era artigo, era pronunciamento, era isso. Aí chega uma lá, como se ela tivesse acabado de chegar no grupo: meninas,
plano da academia. Bruno, eu tô achando que a sua atividade preferida para descansar o Pomodoro é azucrinar quem tá em volta, né? Às vezes eu faço isso. Isso é bom demais. Eu também gosto muito de quebrar algumas conversas, assim, principalmente no da faculdade, né? É bom demais, você não perde contato com os alunos e continua a zoeira de um jeito bem forte. Ô Lopes, tem uma pergunta aí, ó, que eu sei que você tá doido para fazer do Bruno, envolvendo técnica de estudo. Quando eu descobri o Pomodoro, eu comecei a espalhar para todo mundo. Você precisa fazer isso que vai melhorar a sua produtividade, você vai ficar mais feliz, você vai aprender muito mais. Aí teve algumas pessoas que falaram o seguinte para mim: Bruno, eu já tentei a técnica Pomodoro e ela funcionou comigo. Existe outra que você recomenda? Tem pessoas, ajudou, mas não ajudou tanto. Tem alguma outra que vai me ajudar mais? Cara, isso é uma pergunta para mim? Eu acho que é Pomodoro, tem que fazer a técnica Pomodoro aí, pronto, acabou, entendeu? Se você não está produzindo no ciclo de 25 minutos com 5 minutos de descanso, começa a fazer 20 minutos com 5 de descanso. Você vai produzir mais. 20 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. E assim, às vezes a gente encontra uma pessoa teimosa pelo caminho, né? Eu lembro que tinha um professor lá no quadro, tem ainda, né? O Alessandro, professor de matemática, e ele também tinha descoberto a técnica Pomodoro e a gente começou a escrever uns artigos para o blog, né? E eu perguntei quem tinha interesse, ele falou, eu tenho interesse em escrever. E aí ele escreveu lá, eu pensei, vai escrever alguma coisa sobre matemática e tal. Aí ele escreveu um artigo sobre a técnica Pomodoro, né? E veio falar comigo todo feliz, eu nem dei ideia na época. Eu fui bem teimoso, assim, bem desagradável, né? No sentido de não valorizar o que ele estava falando, né? Do jeito que deveria ser valorizado. Eu dei atenção, né? Mas não rendi, não fiquei perguntando o que era, não quis mais informação. Né? Então, assim, às vezes a gente encontra pessoas como eu, céticas. Não é improvável que você vai encontrar pessoas céticas no meio do caminho, né? E a gente, às vezes, por mais esforço que a gente faça para ser legal, para ser agradável, nem sempre a gente consegue. E não pode desistir, tem que continuar fazendo aí o que tem que fazer e tal. Faz a técnica Pomodoro mesmo, para de inventar moda, entendeu? O resto vai ser tudo variação dela, o negócio funciona com uma beleza, aprende muito rápido. Você falou que tem uma que potencializa o Pomodoro, qual que é essa? Isso. Entendi. Cara, é um negócio bizarro, assim, é o jeito que a gente aprende, né? Como que a gente aprende qualquer coisa? Existem 3 etapas. Uma etapa é a etapa do entendimento. Aí a segunda etapa é a etapa do aprender de fato, né? E a terceira etapa é daquele conhecimento se organizar na sua cabeça. São essas 3 etapas. Durante o dia, você deveria aprender várias coisas, né? Vamos supor que a pessoa está aprendendo vários assuntos durante o dia. O horário da noite, o horário que a pessoa está dormindo, é o momento para consolidar todo aquele aprendizado na sua cabeça. Aí durante o dia você tem que entender e aprender, né? No caso dos estudos, né, na hora que você está aprendendo alguma coisa, o primeiro passo do entendimento é você assistir uma aula, ler um livro, ver um texto, né, um professor te explicar, você vai entender. Para você aprender aquele assunto de verdade, você precisa praticar no mesmo dia. Então, aquele exemplo que eu dei, assim, eu vou estudar a função de segundo grau. Eu tenho que assistir a aula de função de segundo grau e fazer os exercícios de função de segundo grau no mesmo dia. Para aprender vírus, eu tenho que assistir a aula de vírus e fazer os exercícios de vírus no mesmo dia. Quando eu dormir, o meu cérebro vai organizar o conhecimento que eu adquiri durante o dia, tanto a função de segundo grau quanto o vírus. Vai organizar aquilo na minha cabeça e vai ficar consolidado, né? Se a pessoa pula essa etapa da prática, a etapa do exercício, ela não aprende. Simplesmente ela não aprende. Ela tem a sensação de que entendeu, mas ela não aprende.
Por isso que a gente prefere fazer estudar na véspera da prova, porque não dá tempo de esquecer. A pessoa que não pratica, ela esquece, e aí logo ela não aprende, né? Agora, como que funciona isso no nível biológico? Toda vez que você recebe uma nova informação, que você assiste uma aula, por exemplo, que você vê alguma coisa pela primeira vez, os neurônios, eles se conectam, né, nas sinapses e você forma uma rede de neurônios, que é como se fosse uma impressão daquilo que você aprendeu dentro da sua cabeça. Se você não olha para aquilo mais, essas sinapses elas vão se desfazendo, né, e dando lugar a outros aprendizados. Então, se você quer realmente aprender um assunto, você tem que ler ou ver a aula e praticar. Praticar pode ser através de anotações ou fazendo exercícios, que funciona melhor fazendo exercícios e anotações, para você imprimir aquilo na sua cabeça e fortalecer essas sinapses. E aí, durante a noite, aquele conteúdo ele acaba de se consolidar ali na sua cabeça. É natural, depois de uns 2 dias, você começar a esquecer. Por isso é importante, 2 dias depois de ter visto um assunto, você estudar, você trabalhar aquele assunto de novo, mas no sentido mais de fazer exercícios, né? Então, por exemplo, vírus, matemática, vírus, função de segundo grau, você estudou hoje, daqui a 2 dias você vai lá e faz mais exercícios sobre esse assunto. E você vai começar essa diversidade em torno do mesmo tema e o volume vão começar a imprimir esse conhecimento na sua cabeça, vão consolidar essas redes neurais desses assuntos na sua cabeça e você, com o tempo, você não vai esquecer. Então, por exemplo, por que eu lembro até hoje da maioria dos assuntos de função, até função trigonométrica, função exponencial, função logarítmica, função modular? Porque eu sempre estudei muito isso. Desde quando eu comecei a estudar isso no ensino médio, passando pelo pré-vestibular e durante a faculdade e às vezes até no meu trabalho. Eu usava muito, então esse conhecimento ficou muito forte na minha cabeça. Física moderna, por exemplo, eu estudei muito pouco, então eu não sei física moderna. Toda vez que aparece algum assunto de física moderna, eu tenho que ir lá estudar de novo. Entende? Qual que é a relação disso com o Pomodoro? Que se você sabe disso, você organiza o seu estudo durante o dia em estudar e praticar, estudar e praticar. Então, se você separou 2 horas para estudar matemática, nessas 2 horas você tem que assistir aula e fazer atividade. Ou você estuda 2 horas e faz atividade no final do dia, mas você tem que fazer as atividades no mesmo dia. Só assim a pessoa aprende. Ela tem que ver a aula e fazer atividades no mesmo dia. É o único jeito de aprender. Qualquer coisa diferente disso não é aprender. E isso no nível científico, inclusive, né? Ah, Bruno, quem que te passou esse conhecimento? Olha, isso é fruto de estudo de vários cientistas e o cara que eu tenho lido mais recentemente que fala sobre isso é o professor Pierre. Ele morreu tem alguns anos já, não sei que ano que ele morreu, mas ele fala muito sobre isso e ele foi professor ele é um italiano, foi professor de física para cursinho pré-vestibular, depois foi professor de inteligência artificial na USP, e tem um outro negócio que ele falava que é muito bacana. A melhor maneira de você aprender algum assunto é ensinando para alguém. Então, se você assiste a aula, faz os exercícios e transmite aquele conhecimento para alguém, você vai aprender muito mais, entendeu? Bruno, se você me permite, tem um aluno nosso que foi aprovado, o Gabriel, passou no FMG, né? Agora, 7º lugar. Nós temos aí vários depoimentos dele na nossa página no Instagram. Quem quiser acompanhar lá o que ele fala, é muito bacana. E eu queria falar um pouco dele rapidinho aqui, porque eu tutorei ele no ano passado, ele era um aluno espetacular, e ele criou uma página no Instagram, até passei pro Michael, disponibiliza pro pessoal aí nos comentários, quem quiser seguir ele. E ontem,
coincidentemente, ele postou sobre uma técnica de ensino do Richard Feynman, um famosíssimo físico, que inclusive era um físico que conciliava muito bem a parte de estudos com a parte de descanso, né? Ele vinha para o carnaval todo ano, ele é um cara, né, muito bacana. E tem um passo a passo da técnica de estudo dele, que é exatamente esse, Bruno. Ele fala lá que é escolher um assunto, escrevê-lo da forma mais simples possível, né? E isso como um primeiro passo. O segundo, ensinar ou fingir ensinar para uma criança. Não importa o assunto que você esteja ensinando, né? E dessa forma você vai identificar os buracos do seu aprendizado, né? E depois você vai dar uma revisada, organizar e sempre simplificar. Quem quiser uma dica aí diferente também, não abandonar o Pomodoro, porque ela realmente é excelente. Ela é ótima para outros momentos de fixação do conteúdo aí. Vou até mandar um link aqui também no chat. Você está falando da técnica do Feynman, né? Isso. Pelo Instagram dele, ele me falou dessa técnica e eu fui procurar e foi bem bacana. Então, o Feynman, ele é um cara muito, assim, hoje acho que ele já faleceu também, mas ele foi prêmio, acho que se não me engano ele foi prêmio Nobel, depois se o Bruno Lopes puder dar uma olhada aí, mas assim, ele era um cara que tinha uma sabedoria, uma facilidade de entender, assim, uma pureza no entendimento, né, muito grande. E tem várias histórias do Feynman que são legais, e uma delas é essa de como que você aprende, ensinando para alguém, e esse alguém pode ser você mesmo, né, porque de fato, na hora que você está explicando um assunto que é novo para você, se ele é muito novo, você mesmo começa a se perguntar, a questionar a sua própria explicação, né? Por exemplo, esse assunto que eu acabei de falar, de como que o conhecimento é construído no nosso cérebro, é um negócio relativamente novo para mim, nesse nível de rigor. Então, várias vezes eu me pergunto, eu tenho que voltar lá para estudar, para entender direitinho, né? Então, assim, tem muitas coisas que eu não falei aqui. Por exemplo, tem o lance do treinamento da rede neural, qual que é a relação entre a rede neural que é treinada, entre o treinamento da rede neural do seu cérebro com as redes neurais de computadores. No final das contas, o treinamento é o mesmo, né? É baseado em comparação. E aí fala um pouco sobre construção de conhecimento também, né? Tem uma forma de construir o conhecimento, depois a gente pode falar sobre isso, tem a forma denotativa e a conotativa, e a maioria das escolas hoje usa a forma conotativa, por isso que as pessoas não aprendem, né? Um outro ponto que eu ia falar também é por que as pessoas não aprendem hoje na escola? Porque elas não estudam para aprender, elas estudam para tirar nota. Então, antigamente, né, antes de mim, inclusive, na época dos meus pais e tal, a escola tinha aquele negócio, todos os dias você tinha tarefa de casa, todos os dias tinha tarefa de casa, e isso era muito bom, né? Aí chegou numa situação hoje que a escola não pode mais cobrar o aluno, que ela não pode encher o aluno de tarefa de casa, e aumentaram muito a carga horária de aulas expositivas, ou seja, isso tudo contribuiu para enfraquecer o aprendizado, né? E como é feito em larga escala, né? Enfraquece o desenvolvimento do país. Então criaram uma situação no nosso país que as pessoas assistem muitas aulas e estudam, e tem poucos momentos de estudo individual, quando deveria ser o contrário, deveria haver poucas aulas e muito tempo de estudo individual, né? Tem uma escola aqui no interior que já foi fechada, era uma escola de padres, né, que funcionava assim. Quem me contou essa história foi até um ex-professor do Bernardo, lá no Colégio Santo Antônio, que lá na escola era assim, o aluno estudava o dia inteiro, ele tinha 1 hora de aula, 10 minutos para ele ir no banheiro, fazer intervalo, depois 1 hora de atividade em cima daquela aula, depois mais 10 minutos de intervalo, depois mais 1 hora de aula, depois mais 1 hora de atividade em cima da aula, depois o almoço. À tarde acontecia a mesma coisa e de noite o aluno tinha o tempo livre dele até a hora de dormir. Acordava sempre no mesmo horário, dormia sempre no mesmo horário, era um regime bem fechado, assim, de estudo, bem rigoroso, mas que funciona para a pessoa aprender, né? Você aprende mesmo, são aquelas coisas que você bota a mão para fazer, que você
pratica. E a escola de hoje, ela não permite isso, né? Para os estudantes. A gente, aqui no quadro, a gente fez um negócio diferente. Desde quando foi feita a primeira turma ITA, como que a gente organizou a plataforma? Como que a gente organizou o conteúdo? Esse foi um trabalho que eu fiz a primeira vez. Eu peguei todo o conteúdo do vestibular, quebrei em semanas e separei o que o aluno tinha que fazer em cada semana de cada disciplina. Então, por exemplo, física tinha 3 frentes, frente A, B e C. Então eu coloquei o que o aluno tem que estudar da frente A na semana 1, o que ele tem que estudar da frente A na frente B na semana 1 e o que ele tem que estudar na frente C na semana 1. E para cada aula de 50 minutos tinha também uma lista de exercícios que ele deveria ser capaz de fazer em 1 hora. Né? Então, assim, a gente fez esse processo aqui dentro de dar para o aluno aula estudada, atividade para fazer. Assiste a aula, faz atividade. Assiste a aula, faz atividade. Por que o aluno vai mais rápido? Porque tem assunto que ele já sabe. Ele não precisa assistir a aula. Ele só faz a atividade para imprimir na rede neural, lá na cabecinha dele, aquele conhecimento e fixar ainda mais aquele conhecimento que ele já tem. E por isso que o aluno consegue ir mais rápido. Se a nossa escola no Brasil, né, se a educação no Brasil fosse uma educação de tempo integral, em que o aluno tem poucas aulas, por exemplo, no período da manhã, e passa a tarde inteira fazendo atividades daquelas aulas que ele assistiu na parte da manhã, o aluno teria o dia ocupado e ali, final da tarde até a noite, livre para ele fazer o que ele quiser. Só que é mais caro, né, fazer isso no sentido de dar mais trabalho. É muito mais fácil você colocar um professor lá o dia inteiro dando aula, falando na cabeça dos alunos, os alunos sentados e pronto, acabou. Agora, quem que sai perdendo com essa história toda? O aluno. O aluno perde. Uhum. E como a gente tem aí uma juventude que está perdendo, né, por causa desse sistema, está todo mundo perdendo, todos os alunos perdendo, o país inteiro perde. Então, assim, precisava melhorar isso. Assim, a gente está fazendo a nossa parte aqui no modelo de curso livre, né? Então, quem quer estudar com a gente, né? Agora a gente tem muito aluno de primeiro, segundo ano, que os pais colocam para estudar aqui. Quem quer estudar com a gente vive essa dinâmica diferente. Por isso que os alunos aprendem, por isso que chega no final do ano, a gente faz o depoimento, e aí? Qual foi a grande transformação que você sofreu ao longo desse ano? Nenhum deles fala, passei no vestibular. Eles falam assim, ganhei mais confiança, agora eu sei onde está o meu limite, eu consigo ultrapassar os meus limites, eu me conheço melhor. Passar no vestibular é tipo assim, é uma consequência de tudo que eles vivem aqui dentro, né? Com certeza absoluta, Bruno. Tem uma pergunta aqui do Ícaro que vale a pena demais responder agora, Bruno. O Ícaro Santos perguntou aqui, na prova é possível usar o Pomodoro? Apesar de não poder usar relógio, mas condiciono durante os simulados. Cara, essa pergunta é difícil, né? Porque dificilmente... O que o Pomodoro ele te permite, né? Ele te permite mudanças de contexto. Você tem um contexto de muito foco, com controle, né, sobre o que você está fazendo, e aí você troca isso por um contexto de falta de foco total, né, de dispersão total, até para descansar. Na prova é diferente, porque na prova você tem uma mudança de contexto de uma questão para outra. Isso aí já obriga o seu cérebro a se reorganizar, você acessa, entre aspas, áreas diferentes do seu cérebro, né, são muito próximas e tal, mas são redes neurais diferentes, porque são redes de conhecimentos diferentes, e você tem uma série de hormônios agindo no seu corpo, né, uma série de substâncias agindo no seu corpo, que durante o seu estudo, durante o trabalho, elas não estão agindo. Por exemplo, a prova, ela tem o nível de adrenalina na hora da prova, ele aumenta, né? Então, é naturalmente mais fácil focar na hora da prova, né? Você já tem você está numa situação ali de sobrevivência, né? Então, você fica mais atento, os níveis de adrenalina sobem, né? Enfim, tem outros hormônios que se manifestam. Então, não vejo que se aplica muito na hora da prova, não.
Agora, um intervalo, o que eu fazia na prova, e que vale a pena treinar no simulado, é um intervalozinho de 2, 3 minutos a cada 1 hora de prova, né? Esse intervalo você pode usar para passar a resposta para o gabarito, pode usar para levantar, para ir no banheiro pelo menos uma vez na hora da prova, para tomar um pouco de água, né? Tem a garrafinha de água ali. Mas eu acho que seria muito arriscado da minha parte dizer para usar o Pomodoro durante a aula, durante a prova. É mais sensato eu dizer, faça muitos simulados e descubra qual é a melhor estratégia de resolução de prova para você. Excelente, Bruno. Bom, eu acho que a gente já trocou bastante ideia aqui hoje, já falou muito com nossos alunos. Queria agradecer principalmente aqui a interação de hoje e a interação que a cada dia vem aumentando aqui no nosso chat. Isso é sensacional. Hoje era um assunto que muita gente queria saber mais, a efetiva aplicação do Pomodoro. E para finalizar aqui, Bruno, você consegue aí, dar uma super sintetizada para como usar essas informações hoje para chegar no 800 no Enem? Cara, o mais importante que eu acredito que a gente viu aqui nessa conversa de hoje é que é importante você ter momentos de distração no seu dia, ter um dia de distração na semana, para manter a sua cabeça boa, equilibrada, né? Tem que tomar cuidado para isso não virar excesso de distração e comprometer tarefas que você programou para fazer, né? E aí gerar o que a gente conhece como procrastinação, que é substitui uma atividade produtiva que você queria fazer por uma atividade improdutiva, e isso gera sentimento de culpa lá na frente, é ruim, né? Se você estiver alimentando o sentimento de culpa diariamente, isso uma hora vai estourar num sentimento de culpa muito grande. E aí é muito ruim para a saúde da pessoa em todos os aspectos, né? Uma maneira de conciliar distração e modo focado, e que tem funcionado muito bem assim, no mundo inteiro, é uma técnica de aumento de produtividade, né, que foi desenvolvida ali na década de 80, né? O nome do cara, eu vou olhar aqui. Ô Bruno, olha aí o nome do cara do técnica Pomodoro, porque o Pomodoro é por causa do relógio em forma de tomate, né, que ele usava para marcar os ciclos de 25 minutos. Tomate, Francesco Cirilo. Isso, Francesco Cirilo, ele usava um reloginho daqueles de cozinha, né, para marcar os 25 minutos, e ele tem a forma de um tomate, então chama técnica Pomodoro por causa do reloginho que é na forma de um pomodoro, que é tomate em italiano. E essa técnica funciona muito bem mesmo, permite altos níveis de produtividade, e a pessoa que seguir isso no dia a dia dos estudos, adotar essa técnica, ela vai aprender muito mais rápido, né? Ela vai treinar muito melhor para o vestibular. E assim, se você aprende mais rápido, você aprende mais do que os outros no mesmo intervalo de tempo, você chega melhor preparado para a prova. Então você tem conhecimento, você tem clareza sobre a sua situação, e isso te dá segurança e acaba resultando num desempenho muito bom na prova, né? E é tudo que a gente precisa, né, para passar em medicina, nesses cursos mais concorridos. É muito importante tirar mais de 800 no Enem. Então, o aluno que seguir a técnica Pomodoro direitinho, aliado a um horário de estudos organizado, que faça sentido com a realidade da pessoa, e respeitando a dinâmica de assiste a aula e faz exercícios, ou pelo menos faz exercícios todos os dias, né? Essa pessoa vai alcançar um resultado muito melhor e fatalmente ela vai alcançar aí os 800 que ela precisa no Enem. Sensacional, gente. Então, a gente já vai ficando por aqui, já vou encerrar. Mais uma vez agradecer o papo hoje, que foi sensacional de novo, né? Um alô aí para todo mundo que participou do chat, agradecer, e semana que vem a gente está aí de novo.
Beleza, galera? Muito obrigado e um bom dia de trabalho e de estudo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Um abraço.